O que vem depois da morte, se enterra ou é. Assim pensa a maioria das pessoas. Se enterra só o corpo, porém o espírito, quando sai do corpo, chega perante Deus para ser julgado. Corpo humano é só um veículo que conduz o espírito que mora no corpo humano. Vamos ler no livro de Hebreus, capítulo 9, versículos 27 a 28. Ao ser humano está ordenado morrer uma só vez. Depois da morte vem o julgamento de Jesus Cristo. Jesus Cristo se ofereceu uma vez para tirar os pecados dos que querem ser perdoados. Virá a segunda vez, para buscar os que foram perdoados. Julgamento das almas será feito por Jesus Cristo. Deus deixou essa função para ele, porque foi ele que morreu na cruz para salvar os que não querem ir morar no inferno depois da morte. É 100% de certeza, que todas as almas, que rejeitam a se converter ao verdadeiro Evangelho de Jesus, serão julgadas por Jesus Cristo, depois irão para o presídio de Deus, que é o inferno. Jesus Cristo não vai contrariar o Evangelho dele, não terá escapatória. Jesus Cristo disse no livro de Marcos, capítulo 16, versículo 15, ensinem o meu evangelho, quem crer, e se batizar será salvo, quem não crer será condenado. Jesus disse que será condenado. Condenado a quê? Será condenado a ir morar no inferno. A maioria dos seres humanos, zombando da palavra de Deus, não querem abandonar os pecados, os vícios. Vai ter o dia do julgamento. Ninguém sabe quando será o dia da partida desse mundo. Quando irá começar a segunda vida para o espírito que sai do corpo humano, a segunda vida para os condenados, será o inferno. Jesus Cristo chamou o inferno de tormento eterno. Para as almas condenadas, os moradores do inferno, só irão sair do inferno para o julgamento final da humanidade, que está escrito no livro de Apocalipse, capítulo 20, versículos 11 ao 15. Os que já moram no inferno, não se importaram em obedecer o verdadeiro Evangelho de Jesus. Achavam que aproveitar a vida era se prostituir bastante, que é praticar relações sexuais entre os solteiros. Achavam que aproveitar a vida era beber bastante álcool, usar bastante drogas. Os bailes funk nunca quiseram abandonar, nem as novelas. Não quiseram abandonar a crença em deuses feitos de gesso, que não andam, não veem, não ouvem. Os deuses feitos por mãos humanas não os livraram do inferno. Deus proibiu a adoração a deuses feitos por mãos humanas, porque só existe um Deus, que é o Criador de todas as coisas. Infelizmente a maioria das pessoas são enganadas pelos seus líderes religiosos. Muitas pessoas são ensinadas que Deus não vai jogar ninguém no inferno. Deus é amor, mas também é justiça. Onde estaria a justiça de Deus, se todos os que morreram fossem morar no céu? Que iria adiantar obedecer o verdadeiro Evangelho de Jesus Cristo, se quem não obedece à Bíblia, também fosse morar no céu? Não iria precisar de Jesus Cristo morrer na cruz para salvar os que não querem ir morar no inferno. Outras pessoas são ensinadas que o inferno não existe, ensinam que o ser humano não tem alma. No livro de Mateus, capítulo 10, versículo 28, Jesus disse que o inferno existe, e que o ser humano tem alma. Outras pessoas são ensinadas que existe um purgatório para purificar as almas. É uma grande mentira. Não existe purgatório na Bíblia. O que purifica as almas é o sangue de Jesus Cristo que foi derramado na cruz. Vamos ler no livro de 1 João, capítulo 1,
Versículo 7: Se andarmos na luz, do jeito que Jesus está na luz, temos comunhão com todos. O sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo o pecado, que purifica o pecador arrependido. O sangue de Jesus que foi derramado na cruz. Já foi falado com o que acontece com as almas que se recusam a obedecer o verdadeiro Evangelho de Jesus Cristo, e que a sentença será o inferno, que é o presídio de Deus. Agora será falado o que acontece com as almas que se convertem ao verdadeiro Evangelho de Jesus Cristo. Jesus Cristo não vai lançar no inferno as almas que foram purificadas com o sangue dele que foi derramado na cruz, porque foi para apagar os pecados das almas que Jesus Cristo veio ao mundo, para derramar o seu sangue no lugar do pecador arrependido. No livro de Hebreus, capítulo 9, versículo 22, está escrito assim: sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Foi por isso que Jesus Cristo derramou o sangue na cruz. Ele pagou o preço dos pecados que o pecador arrependido merecia. O pecador arrependido merecia a morte. Depois da morte seria o inferno. Para quem não entende, isso parece loucura. Deus mandar o Filho dele pagar com a morte todos os pecados praticados pelos pecadores arrependidos. No livro de 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 18, está escrito assim: porque a palavra da cruz é loucura para os que vão morar no inferno, mas para nós que seremos salvos, é o poder de Deus. Está tudo bem claro. Tudo o que acontece depois da morte, para o condenado, a sentença será o inferno. Para o perdoado por Jesus Cristo, Jesus vai dar uma nova moradia, que é o paraíso de Deus. Prezado ouvinte, passe pelo plano de salvação que Jesus Cristo mandou, que é se arrepender dos pecados, se confessar para Jesus Cristo, se batizar do jeito que Jesus Cristo mandou. Também tem que obedecer o verdadeiro Evangelho de Jesus Cristo, até o fim da vida. Vá até uma verdadeira igreja evangélica, faça o verdadeiro batismo que Jesus Cristo mandou. Jesus não mandou batizar bebê. Bebê não tem pecados para se perdoar. O inferno existe sim. Jesus disse assim no livro de Marcos, capítulo 9, versículo 46, no inferno os vermes nunca morrem, o fogo nunca se apaga. Pense nisso, ouvinte, faça hoje a sua reserva no paraíso de Deus. Converse com Jesus Cristo, ele te ouve. Jesus está vivo. Jesus não é uma estátua vendida em uma lojinha. O Jesus feito por mãos humanas não pode salvar ninguém do inferno. Você já reservou um lugar para o seu corpo no cemitério? Reserve também um lugar para o seu espírito no paraíso de Deus. Passe pelo plano de salvação que Jesus Cristo mandou. Jesus vai escrever o seu nome no livro da vida. O Espírito Santo de Deus vai sempre falar na sua mente assim: você tem que reservar um lugar no paraíso de Deus. Você vai sair do seu corpo um dia. Você não vai ficar para semente.